começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com a Amália Boldrin, que é médica oftalmologista, e a gente vai falar sobre os cuidados com os nossos olhos. Olá, doutora Amália, como vai? Ah, vou bem, graças a Deus. E você? Tudo certo. Tô gravando da minha casa, você tá gravando de onde? Estou gravando da sala de estudos do meu prédio, da minha casa. Ah, legal, muito bom. Vamos lá começar pelo básico, né? Assim, a gente usa os olhos o tempo todo, mas afinal de contas, o que são as nossas córneas? A córnea é a primeira estrutura dos olhos, né? A estrutura transparente que a gente tem à frente da íris, da pupila, do cristalino, da retina. Ela protege os olhos e ela é a primeira estrutura onde a luz toca os nossos olhos para formar a imagem. Ela refrata esse feixe de luz para as outras estruturas. Então, para ficar mais simples, a córnea é essa estrutura transparente na frente do olho, como se fosse uma lente de contato. Ela é transparente, não tem vasos, só é bastante inervada. Legal. Por isso até que quando cai alguma coisa nos nossos olhos, né, e atrita a córnea, né, machuca a córnea, a gente sente muita dor no olho, porque ela não tem vasos, mas ela tem muitos nervos. Ai, E aí, desde um pequeno cisco até uma coisa mais complexa. isso. Maravilha. Quais são os cuidados gerais que a gente tem que ter com os olhos? Assim, o básico que a gente tem que cuidar dos olhos. O básico, por exemplo, na hora do banho, né? A gente tem a nossa higiene como um todo, mas a gente esquece da higienização dos olhos. Se a gente parar para pensar na hora do banho, a gente não para lavar a nossa pálpebra, os nossos cílios. Então é importante na hora do banho ou ao acordar, a gente ir lá na pia ou no chuveiro com a aguinha morna. Por que a água morna? Porque fica mais fácil de dissolver, né? Aquela a gente chama de remela no dito popular, né? Sim. Mas fica mais fácil de dissolver, né, aquele conteúdo ali que fica preso ali nos cílios, na pálpebra, e que pode gerar e acarretar inflamação nos olhos, infecções. Então é importante, eu falo para os meus pacientes, pegar o shampoo Johnson, que é uma coisa que todo mundo conhece, que você compra para dar banho no neném, aquele amarelinho, que é o mais comum, pega, coloca um pouquinho. Isso, coloca um pouquinho na ponta do dedo, com a mão limpa, vai lá e esfrega assim a pálpebra e os cílios, né? Movimentos circulares, devagar, para fazer a higienização desse local, para fazer a limpeza desse local. Acho que eu nunca lavei os meus olhos, limpei os meus olhos direito. Eu acabei de perceber isso. A gente não percebe normalmente no dia a dia, por isso que tem muito paciente que reclama, né, que o olho está sempre colando. É por esse simples, né, ato de lavar. Corretamente. Às vezes a gente passa muito tempo sem fazer a limpeza correta dos olhos. Perfeito. E quais são os cuidados quando a gente atua muitas horas diante do computador? Quando a gente está atuando muitas horas de frente para o computador, ter cuidado com a distância, né? O ideal é de 30 a 40 centímetros de distância, mais ou menos. O tempo que a gente fica na tela e se policiar em piscar, porque a gente não percebe, mas quando a gente está focado no computador ou na tela do celular, principalmente hoje em dia, né, com a globalização, a gente fica muito mais exposto aos eletrônicos, computador, celular, tablet, televisão e etc. A gente não pisca o suficiente, né? A gente fica ali focado, vidrado e esquece de piscar. Então, se policiar a piscar mais e o tempo que você está exposto à tela, viu que está muitas horas, levanta, vai no banheiro, toma uma água, porque isso vai fazer os músculos que a gente tem dentro dos nossos olhos relaxarem.
né? Porque quando a gente está ali na tela, essa musculatura fica tensa, fica contraída, né? Para ela conseguir o foco para perto, né? Intermediário, que é essa distância que a gente fica no computador, no celular. Então, é bom dar essa espairecida. Sai um pouquinho, 1 minutinho, vai fazer outra coisa, volta, pisca mais. E cuidado com a distância, que tem gente que coloca muito perto, né? Tem gente que tem mania de ficar com a cara na tela, mas não é o ideal. E às vezes a pessoa não percebe, às vezes a pessoa está precisando estar muito perto da tela porque não está enxergando bem. Então tem que procurar o oftalmologista para ver se tem algum grau para começar a usar óculos, ou aumentar a fonte, né, a letra do computador, do celular. Certo. Existe alguma relação da altura da tela com relação aos olhos? Ou seja, se eu fico olhando mais para baixo ou para o computador mais para cima, isso tem alguma relação? Então, o ideal é que a tela esteja mais ou menos na altura do seu rosto, né? Na altura que eu tô falando aqui com vocês. Nem muito abaixo, nem muito acima, né? Para que você não precise fazer nenhum esforço além para focar aquela tela. Então, tem que estar a posição mais confortável. E com certeza a mais confortável que a gente vai achar é mais ou menos na altura do rosto. Perfeito. A distância correta entre os olhos e o monitor, então, é pelo menos 40 centímetros. Isso. Certo. Se você aí de casa não entende o que é 40 centímetros, vou te ajudar de uma forma básica. Normalmente, um palmo tem quase 20 centímetros, um palmo de um adulto. Então, você mete um dedão no nariz e vai, ó. Eu aqui tenho 60 centímetros mais ou menos entre o meu posicionamento e a tela do meu computador, que é de onde eu estou gravando. E aí eu prefiro ele um pouco mais longe e a letra um pouco maior. Mas aí... Isso aí vai a preferência de cada um também, mas não mais próximo que isso. Não mais perto. Perfeito. Não mais perto que isso. Você falou brevemente a respeito da questão das pausas, o tempo de beber uma água e tal. Qual seria, pelo menos, o tempo necessário, né, dessas pausas? E, assim, para a gente entender um pouquinho melhor isso. Então, uma pausa de 10 minutos já ajuda, daí para mais. Por quê? Porque nesse tempo os seus olhos vão ter que focar imagens mais distantes, entendeu? Porque quando a gente está com o olho na tela, é uma distância muito próxima. Então, o músculo... Amália, sua imagem sumiu no momento. Tá aparecendo só o iPhone da Amália. Deu algum probleminha técnico. Vamos fazer o seguinte. A gente vai dar uma interrompida e volta no próximo bloco. Voltou. Continuamos então. Problemas técnicos, afinal de contas, estamos num novo momento. E você também está longe da tela do seu celular onde você está gravando, né? Tá melhor? Tá melhor, tá ótimo. Estávamos falando, então, dessa questão do tempo. Então, a gente precisa de pelo menos 10 minutos de pausa. Agora, 10 minutos de pausa em quanto tempo de trabalho? Quanto tempo eu trabalho para dar 10 minutos de pausa? Não tem uma relação muito estudada em questão a isso. Mas com 1h30, 2 horas de trabalho, já é saudável você dar uma pausa. Certo. Uma outra questão que a gente fala a respeito de trabalho com o computador é a questão da atuação em escritórios ou em salas específicas que tenham ar-condicionado ou então ventilador. É fato que resseca os olhos e a gente precisa ter um pouco mais de cuidado? Sim, isso é muito importante. Ambientes refrigerados, né? Presença de ar-condicionado, ventilador, contribuem para o ressecamento dos olhos, sim. O que a gente vai fazer quando a gente está nesses ambientes? Vai prestar atenção e se cobrar mesmo, aí tem que piscar. Piscar mais os olhos, porque piscar é saudável. Quando a gente pisca, a gente libera o filme lacrimal. E ele protege os nossos olhos, lubrifica, umidifica, ele tem várias funções. Ou ir ao oftalmologista, né, para ser examinado e ter
a orientação de um colírio para usar nesses casos, né? Quando o paciente fica muito exposto ao ar-condicionado e ao ventilador. Jamais em tempo algum entrar na farmácia e pedir assim, me dá um colírio porque eu acho que meu olho tá meio ressecado. De jeito nenhum. Maravilha. Nada de automedicação com os olhos, assim como para comprimidos e qualquer outra coisa. Tem uma outra questão que muita gente comenta quando a gente está falando de uso de computador e olhos, que é a questão do brilho das telas. Eu, por exemplo, você é minha oftalmologista, você sabe, eu tenho astigmatismo, e aí, em via de regra, eu coloco tudo muito claro, porque parece que está tudo muito embaçado na minha vida, mesmo utilizando o óculos. Mas todo mundo fala que não é para ser tão brilhoso assim. Explica para mim como é que é o correto. Correto é uma média intensidade, né? Mas isso vai de paciente para paciente. Isso aí é uma peculiaridade do paciente, porque depende do problema que ele tem. Tem paciente que vai se sentir mais confortável com menos, tem paciente que vai se sentir mais confortável com mais, mas nunca os excessos, né? Então, pouco nem muito, né? Um brilho intermediário. Certo. Então, Nada que dê trabalho para o olho enxergar, né? Isso, nada faz assim, ou tá muito escuro e aperta também. Isso, nada que faça os seus olhos realizar um esforço além do que está confortável para ele. Perfeito. A mesma questão com relação ao tamanho das fontes a serem utilizadas no computador, né? É importante que seja adequado, que a gente consiga enxergar com facilidade e não apertar o olho, não é isso? Isso, não apertar o olho. Se você percebe que você está apertando o olho, você está fazendo um esforço além do que você deveria, além do saudável. Perfeito, doutora. Agora, usar óculos com proteção UV para trabalhar com computadores é uma ideia interessante? É interessante, mas não os UV propriamente dito, e sim as lentes anti-reflexo. Por quê? Porque o UV, dependendo do óculos, a lente vai escurecer muito. E isso vai atrapalhar o paciente. Alguns pacientes se queixam disso. Certo. Então, a gente cai de novo naquele viés, né? Tem que ver o que é mais confortável para o paciente. Por isso que é importante ir ao oftalmologista, porque não é receita de bolo. Nem sempre uma coisa vai ser ideal, indicada para todos. Muito legal. A gente já falou sobre essa questão que a gente pisca menos os olhos quando está focado na questão do trabalho nos computadores e a gente então precisa se manter piscando. Piscar é realmente muito importante. Muito importante. Quanto se pisca por dia? Ou quanto se deveria piscar por dia? Ai, milhões de vezes. É nessa escala. Muitas vezes. Não precisa ficar, né, paranoico. Ai, vou contar quantas vezes eu tô piscando. Mas lembrar de piscar mesmo. Piscar. Ai, igual a gente esquece de beber água, né? Sim. Tem dia que a gente passa o dia inteiro sem beber água. E beber água também é importante para os olhos. Né? O corpo hidratado, olhos hidratados. Maravilha. Existe lembrar de piscar. Desculpa, pode terminar. Não, isso que eu ia terminar. Lembrar de piscar mesmo, igual lembrar de beber água. Perfeito. Existe alguma relação entre usar o computador num lugar escuro ou bem iluminado? Ou seja, só aquela luz do computador, isso é adequado ou é bom quando todo o ambiente tem uma mesma intensidade de luz? É melhor quando todo o ambiente está iluminado. E aí, essa pergunta tem muito a ver comigo. Eu, por exemplo, não gosto de assistir televisão no escuro na minha casa. Por mais que eu adore cinema, mas cinema é um ambiente diferente. E vai durar 2 horas, se for um super filme, 3 horas. Então, a gente meio que dá conta. Agora, em via de regra, os meus olhos precisam do ambiente todo bem iluminado para eu me sentir confortável, para aquilo não ser um exercício para o meu olho. E aí eu não sei se eu sou a chata
que sabe o que tem no olho e que fico tentando respeitar, entendendo que eu tenho uma deficiência visual, um tipo de deficiência visual, e que eu preciso dos meus olhos porque eu sou jornalista, então é melhor cuidar deles direitinho. Mas, em via de regra, então, o ambiente iluminado é interessante. Isso. Tem gente que se sente mais confortável com o ambiente com pouca luz. Mas isso varia um pouco de pessoa para pessoa. Desde que a pessoa não seja aquela pessoa, igual tem pacientes, né, que ficam olhando o celular e o computador embaixo da coberta. Quer ficar com a coberta no rosto, tudo escuro, aquela penumbra, e só com a luz do celular ou do computador. Aí não é o ideal, não é o saudável. Mas você controlar a luz do ambiente, tem gente que gosta de menos, tem gente que gosta de mais, não tem problema. Perfeito. Que tipo de danos o uso demasiado e inadequado de computadores pode gerar na prática para os olhos? Essa distância de trabalho faz com que os músculos que a gente tem dentro dos nossos olhos, que são os músculos ciliares, eles fiquem contraídos, tensos, né? Isso gera uma alteração do foco do paciente. Então, se você é uma pessoa que usa muito mais a sua visão para perto e intermediário, tem até um estudo que fala que até 2050, mais de 90% da população vai ser míope. Miopia é o grau negativo, né? Menos alguma coisa. Porque a gente acaba aproximando o foco, né? E aí, quanto mais próximo o foco fica, mais distante ele fica da retina. Então, mais distante ele fica do ponto que ele teria que focar para longe. Então, a pessoa acaba enxergando para perto, mas para longe vai ficar tudo turvo, porque acaba desenvolvendo uma miopia. Certo. Quais são os principais sintomas que a gente já pode dizer que está cansando os olhos? Quando você sente a sensação de peso nos olhos, ardência, lacrimejamento, parece, o paciente fala, ai doutora, parece que entrou alguma coisa no meu olho. Aquela sensação de corpo estranho, como se tivesse areia no olho. Como quando a gente fica sem dormir, né? Fica virado, faz uma viagem, ou então vai num evento, numa festa, ou então está trabalhando, né? Um plantão, os trabalhadores aí, um plantão de 12, 24 horas, sai de um trabalho e vai para o outro, não dorme. Aquela sensação de não dormir, aquele peso, tudo aquilo que a gente sente quando não dorme, são os sintomas de alerta para a gente ver que os nossos olhos estão cansados, né? Tem alguma coisa de errado ali com o olho. Quando que a gente precisa, de fato, buscar ajuda do oftalmologista? Desde quando a gente nasce. Quando a gente nasce, faz o teste do olhinho, né? Do reflexo vermelho. E é ideal que as crianças tenham a primeira visita ao oftalmologista até os 3 anos de idade, para caso seja diagnosticado algum problema, isso seja corrigido antes dos 7, entre 7 e 10 anos, porque se não for corrigido nessa janela, nesse tempo, dependendo da doença, do problema, o paciente não vai conseguir resolver isso depois e aí vai ficar com uma deficiência para o resto da vida. Então, quando nasce, antes dos 3 anos de idade, e depois anualmente, uma vez ao ano pelo menos, ou caso aconteça alguma coisa, né? Certo. Eu faço 37 anos dia 3 de outubro, hoje é dia 1º, a gente está gravando, e sumiu a imagem de novo. Voltou. Sumiu de novo. Voltou? Não, não voltou ainda não, doutor. Peraí. Provavelmente chegou alguma ligação no telefone. E aí, às vezes, isso acontece. A gente está aguardando ela voltar. Peraí. Oi. Voltei? Voltou. Ótimo. Tá me vendo? Tô. Voltou. Pronto. Então, vou voltar. Tá me ouvindo? Tô. Eu faço 37 anos,
dia 3 de outubro. Hoje é dia 1º de outubro, a gente está fazendo essa gravação. E eu uso óculos desde os 5 anos. Então, desde os 5 anos, que pelo menos uma vez por ano eu visito regularmente um oftalmologista para verificar se está tudo muito bem. Eu sou bem neurótica, tanto com relação aos dentes, como com relação aos olhos. Talvez eu nem seja tão rigorosa com outras coisas, mas os dentes e os olhos eu sempre fui muito cuidadosa. E aí, acho muito importante a gente falar dessa questão que não precisa estar se sentindo mal. Oi. Com relação... Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me vendo? Tô. Vocês estão me... porque você ficou muda, eu achei que a imagem tinha sumido. Não, não tava muda, não. Vamos começar de novo. Vou falar dos 37 anos. Eu faço... Não, essa parte eu ouvi. Você ouviu, mas aí depois você sacudiu tudo, eu não consigo editar. Vamos lá. Tá. Tranquilo, a gente já tá chegando no final. Eu faço 37 anos agora, dia 3 de outubro. Hoje é dia 1º de outubro e a gente está gravando. E eu sempre visito o oftalmologista a vida inteira. Comecei a usar óculos aos 5 anos. Então, para mim, é muito normal essa rotina de entender que eu preciso ir ao oftalmologista uma vez por ano. Mas é muito importante que agora, que já está chegando no finalzinho do programa, que a gente explique para o telespectador que ele não precisa estar sentindo alguma coisa para ir no oftalmologista uma vez por ano. É isso? Com certeza. Com certeza. Se estiver sentindo alguma coisa, vá assim que sentir. Se não sentir nada, vá pelo menos uma vez ao ano, porque existem muitas doenças no olho que são silenciosas. E existem muitas doenças no nosso corpo, no nosso organismo como um todo, que são descobertas através dos olhos. Então, uma vez ao ano, pelo menos, mesmo que não esteja sentindo nada, é imprescindível. Perfeito, doutora. Não dá para abrir mão. Não dá para abrir mão. Queria mais uma vez agradecer pela sua disponibilidade de tempo, de conversar com a gente, de dividir um pouco de conteúdo com o nosso telespectador. Afinal de contas, conte comigo. A gente está na pandemia e nesse momento de pandemia, muita gente foi trabalhar em casa. E trabalhando em casa tem relação direta com o computador e com um novo processo de olhar todo esse trabalho, essa parte laboral, mas a gente não pode abrir mão dos nossos cuidados em saúde. Obrigada de verdade pelo bate-papo. Obrigada a vocês. Foi um grande prazer. Em breve a gente volta para falar de outras coisas relacionadas aos nossos olhos. Tá bom? Tá bom, meu amor. Foi um grande prazer. Obrigada a você de casa que ficou com a gente nesse bate-papo. A gente volta em breve com um novo programa. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.